Olá, meu nome é João Marcos, sou aluno orientado de PIBIC do professor Alessandro Borges de Souza Oliveira, e esse trabalho se trata da calibração de um dispositivo para ensaio de esmagamento de teto veicular Roof Crush. Para melhor entendimento do assunto, recomenda-se visualizar trabalhos anteriores relacionados a esse mesmo tema nos PIBICs 2019-2020 e 2020-2021. Em trabalhos anteriores, foi realizada a construção de um dispositivo de esmagamento de tetos veiculares com base na norma americana FMVSS 216A. Essa norma tem por objetivo mitigar lesões graves e mortes decorrentes do esmagamento de tetos veiculares por conta de capotamentos. Apesar da estrutura ter sido construída de forma satisfatória, ainda há necessidade de tornar o equipamento operável de acordo com o protocolo experimental da norma. E é nesse contexto que o trabalho se insere. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho é justamente tornar o dispositivo Roof Crush capaz de operar em conformidade com o protocolo experimental da norma FMVSS 216A. Para isso, são necessárias algumas etapas, sendo a primeira delas a finalização da montagem dos postes do novo sistema de contrapeso, calibração do transdutor de pressão, calibração do sensor de deslocamento linear, confecção de algumas amostras de alumínio, ensaios preliminares em outro dispositivo Crash Box, que servirá como auxílio para a verificação dos sistemas de instrumentação eletrônica e do sistema hidráulico que serão implementados no dispositivo Roof Crush para realizar os ensaios de forma satisfatória. Além disso, também foram confeccionadas amostras em aço C1010 que serão posteriormente utilizadas no processo de calibração do dispositivo Roof Crush. Bom, foi necessário então realizar a calibração dos sensores, né? Esse dispositivo necessita de dois sistemas de medição, sendo um sistema de medição para a força de reação ao esmagamento, que é feita indiretamente por meio da pressão, e um sistema de medição para o deslocamento linear, pois o objetivo é obter a relação entre a força de reação ao esmagamento do teto e o deslocamento da placa de esmagamento. Então aqui com as etapas representativas do que é um sistema de medição. Aqui algumas equações que foram utilizadas para a obtenção para estimar os parâmetros da equação dos sensores. Ambos são lineares, tanto o sensor de pressão como o sensor de deslocamento linear. No caso do sensor de pressão, ele foi calibrado por meio da balança de pressão. Então, a pressão foi variada de 0 a 300 bar e as tensões correspondentes a essas pressões foram levantadas, tanto no sentido de incremento quanto no sentido de decremento, justamente para avaliar as características estáticas, como a esterese, por exemplo, do sensor. Aqui estão as curvas obtidas, tanto no sentido de incremento como de decremento, as características estáticas do sensor. O mesmo foi feito para o sensor de deslocamento linear, né? Foram avaliados os pontos, né, de deslocamento e as tensões correspondentes. Aqui as curvas obtidas. Como resultado, obteve-se a curva modelo de pressão do sensor, ou seja, a equação que descreve a curva característica daquele sensor, de acordo com as equações mostradas nesse slide. O mesmo foi realizado para o sensor de deslocamento linear. Dessa forma, a partir da tensão do sensor LVP, é possível calcular e estimar um deslocamento por meio dessa equação. Além disso, foram realizados ensaios preliminares com a máquina Crash Box, utilizando corpos de prova em alumínio, e obteve-se a seguinte relação força-deslocamento. A velocidade do ensaio obtida foi de aproximadamente 65 mm por segundo. Entretanto, ainda há necessidade de abaixar para 3 mm por segundo, pois é o requerido pela norma. Algumas conclusões são que foi possível atingir a maior parte dos objetivos específicos, devido à elevada inércia ainda há dificuldade de movimentar a placa de esmagamento, e, por fim, será dimensionado um outro sistema auxiliar para promover o deslocamento da placa de maneira suave e na velocidade especificada pela norma.